Você já aceitou algo que destruiu a sua alma só para não perder a pessoa que você mais amava? Pois foi exatamente o que ele fez. Meu nome é José Custódio, e essa é a história de como entreguei meu coração, minha dignidade e minha paz em nome de um casamento que já não existia. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe até o final, porque a confissão pode ser exatamente o alerta que você precisa. Aceitei o relacionamento aberto para não perder minha esposa. E perdi mesmo assim. Eu preciso confessar tudo o que aconteceu comigo e a Dalziza, minha esposa de 8 anos. Nunca imaginei que aceitar algo que parecia salvar nosso casamento fosse me levar a perder tudo. Nossa relação sempre teve altos e baixos, mas eu acreditava que ela me amava incondicionalmente. Era dezembro, o fim de ano se aproximava e nossa rotina já parecia confortável demais. A Dalziza, como sempre, era elegante, sorridente, a mulher que todos admiravam. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Cheguei em casa mais cedo, com a intenção de preparar algo especial para o nosso jantar, talvez surpreendê-la. Quando entrei, encontrei-a sentada no sofá, com expressão séria. Ela suspirou fundo, e eu percebi que algo estava errado. José, precisamos conversar sobre nós, disse ela. Meu coração acelerou, senti um frio percorrer minha espinha. Ela começou a falar sobre como não sentia a mesma atração de antes, sobre a monotonia que havia se instalado entre nós. Ela mencionou que conheceu pessoas que a faziam se sentir viva de uma maneira que eu não conseguia mais. Cada palavra dela era como uma lâmina cortando o meu peito. Eu tentava processar, sentindo-me confuso e traído, mas também desesperado para não perdê-la. Foi então que ela disse a frase que mudaria nossa vida: quero um relacionamento aberto. Quero continuar com você, mas preciso explorar outras conexões. O choque me deixou mudo. Aceitar isso parecia trair minha própria essência, mas o medo de perdê-la falou mais alto. Eu aceitei, acreditando que conseguiria lidar com isso. Nos primeiros dias, tentei manter uma rotina normal, sorrindo, fingindo que tudo estava bem. A Dalziza continuava sorridente, abraçando-me com carinho, mas havia algo em seus olhos que me deixava inquieto. Comecei a notar pequenas mudanças, horários que não batiam, telefonemas que ela atendia rapidamente, risadas que desapareciam quando eu entrava na sala. Cada detalhe aumentava minha ansiedade, mas eu me lembrava do acordo e me forçava a ignorar. No entanto, aquela sensação de insegurança era constante, corroendo minha confiança. Eu me recordo de um dia em que ela disse que ia encontrar um amigo para conversar sobre trabalho. Achei estranho, mas não podia questionar. Fiquei sentado no sofá, encarando o vazio, tentando controlar meus pensamentos. Horas depois, ela voltou, com um perfume diferente, uma energia diferente, e eu sabia que algo estava acontecendo. A sensação de impotência era esmagadora. Passei noites em claro tentando entender o que estava acontecendo, revisando nossas conversas, procurando sinais que me alertassem para algo mais. Cada ligação, cada mensagem recebida por ela, me deixava tenso. Eu sabia que estava abrindo mão de parte do meu coração ao aceitar aquele acordo, mas não queria perdê-la de jeito nenhum. E foi assim que comecei a perceber o verdadeiro peso de um relacionamento aberto quando o amor é desigual. Eu estava entregando meu coração sem garantias, e cada passo que ela dava parecia me afastar mais de quem eu realmente era. Mas eu continuei, esperando que o amor que sentia pudesse ser suficiente para segurar tudo. Cada semana era uma tortura silenciosa. Eu via mudanças em seu comportamento, e embora ela me assegurasse que ainda me amava, o brilho nos olhos dela estava direcionado a outros. Cada pequena mentira, cada pequeno detalhe escondido, aumentava a minha dor. Eu tentava lembrar das razões pelas quais aceitei tudo, tentando me convencer de que isso era normal, mas no fundo eu sabia que estava me perdendo. Eu tentei manter o diálogo aberto, perguntar sobre suas experiências, mas ela sempre desviava, dizendo que precisava de liberdade, que eu não deveria me preocupar. A cada dia, sentia-me mais invisível, como se estivesse existindo apenas para permitir que ela explorasse a vida ao meu lado sem jamais realmente me incluir. E então percebi algo que me destruiu por dentro, e aceitar o relacionamento aberto não apenas não salvou nosso casamento, como começou a desmoronar tudo o que construímos juntos. Eu ainda amava a Dalziza, mas já não sabia quem ela era mais, e quem eu estava me tornando ao permitir aquilo. No fundo, cada sorriso dela para mim se misturava com sorrisos para outros homens, e eu percebia que estava sozinho mesmo estando ao lado dela. Passei a observar cada gesto, cada olhar, cada risada, tentando captar sinais de que ainda havia amor verdadeiro, mas a cada dia, a certeza de que eu estava perdendo tudo aumentava. Eu tentava lembrar que era minha escolha,
que eu havia concordado, mas a culpa e a dor eram esmagadoras. O início do que parecia um experimento para salvar o casamento já se mostrava como o caminho para a destruição. E assim, a história que começou com esperança transformou-se em um alerta para qualquer um que acredita que abrir mão de si mesmo pode salvar um relacionamento. A realidade se revelou impiedosa, e eu precisava enfrentar o que estava por vir, mesmo sabendo que a dor seria intensa. Nos dias seguintes, eu tentei manter uma rotina normal, mas cada passo que dava parecia me levar mais fundo em um labirinto de insegurança e medo. Eu observava Dalziza com atenção, tentando captar qualquer sinal de que ainda havia algo de verdadeiro entre nós, mas parecia que ela flutuava entre dois mundos, o que dividíamos e o que ela escondia. Cada noite era uma batalha silenciosa contra minha própria mente. Eu revivia nossas conversas, cada promessa que ela havia feito, e me perguntava onde tudo tinha se perdido. A sensação de impotência me consumia, mas ao mesmo tempo eu não conseguia recuar. Sentia que, se fizesse isso, perderia não apenas ela, mas a mim mesmo. Certa noite, percebi que ela estava mais distante do que nunca. Quando perguntei sobre o encontro que mencionou, ela respondeu com um sorriso forçado, desviando os olhos. Eu não podia exigir nada, pelo menos era o que o acordo dizia, mas cada gesto dela era uma facada silenciosa. Eu me lembrava do começo do casamento, quando tudo era simples, cheio de carinho e cumplicidade, e me perguntava como chegamos a esse ponto. Cada lembrança feliz agora era como uma lembrança cruel, mostrando a diferença entre o que éramos e o que havíamos nos tornado. Decidi, então, que precisava de alguma forma de controle, algo para não me perder completamente nesse turbilhão emocional. Comecei a anotar tudo, horários, mensagens, ligações. Tudo parecia me confirmar que a Dalziza estava explorando sua liberdade com mais intensidade do que imaginava. Cada detalhe era um golpe no meu coração, mas também uma forma de manter minha sanidade. Eu precisava ver a realidade, mesmo que ela fosse dolorosa. Um dia, recebi uma mensagem de Adalziza dizendo que iria jantar com um amigo de trabalho chamado Antenor. Meu estômago revirou. Eu sabia que ela não falava com ele por causa do trabalho. Era impossível não perceber. A cada passo que ela dava fora de casa, sentia que meu mundo desmoronava. Eu a amava mais do que tudo, mas cada escolha dela mostrava que o amor que tínhamos não era suficiente para mantê-la ao meu lado exclusivamente. Comecei a me perguntar se havia algo em mim que a afastava, se eu não era suficiente para despertar nela o desejo de antes. Mais rapidamente percebi que não era sobre mim, era sobre ela, sobre suas necessidades, sobre a liberdade que buscava e que eu, por amor, tentei proporcionar. E isso me deixava em uma posição ainda mais dolorosa, em a dor de ver alguém que você ama escolher viver experiências que você não pode compartilhar, enquanto você se sente cada vez mais invisível. As semanas passaram, e a tensão aumentava. A Dalziza estava sorridente, às vezes carinhosa, às vezes distante. Cada gesto, cada detalhe, me dizia algo diferente. Uma parte de mim ainda acreditava que o amor que sentíamos poderia superar tudo, mas a outra parte já sabia que estávamos vivendo realidades paralelas. Eu tentava me convencer de que tudo estava sob controle, mas era mentira. A realidade era cruel, aceitar o relacionamento aberto não havia trazido harmonia, apenas destruição emocional silenciosa. Em uma dessas noites, decidi confrontá-la de maneira calma, perguntando sobre Antenor e sobre as outras pessoas que ela havia mencionado vagamente. Ela riu e disse que não era nada, que eu estava exagerando. Mas seus olhos não mentiam. O sorriso dela escondia segredos que eu ainda não tinha coragem de enfrentar completamente. Cada mentira, cada desvio de olhar, corroía minha alma, mas eu permanecia firme, tentando manter a aparência de normalidade para não quebrar a frágil rotina que ainda restava. O impacto maior veio quando descobri acidentalmente que a Dalziza estava encontrando outros homens de maneira regular, e que cada encontro era registrado com detalhes em suas mensagens, áudios e fotos. Eu revivia cada descoberta com uma mistura de raiva e desespero. Eu amava essa mulher, mas estava percebendo que o amor dela não era mais exclusivo, e que a minha dedicação, carinho e paciência não eram suficientes para mantê-la ao meu lado. Cada passo que ela dava parecia me afastar ainda mais da pessoa que eu conhecia e amava. Foi então que percebi que o verdadeiro desafio não era lidar com o relacionamento aberto, mas lidar comigo mesmo. Cada dia era uma batalha interna em tentar aceitar o que ela fazia, tentar manter meu amor por ela, enquanto minha dignidade e minha saúde emocional eram colocadas à prova. Eu comecei a me sentir sufocado, como se estivesse em uma prisão emocional que eu mesmo aceitei construir. Cada sorriso dela para mim era misturado com sorrisos para outros, e eu precisava encontrar uma forma de sobreviver a isso. Comecei a procurar conselhos, ler histórias de outras pessoas em situações semelhantes, buscar entender como lidar com sentimentos tão contraditórios.
Cada relato me mostrava uma realidade dura. Em relacionamentos abertos podem parecer uma solução, mas quando há desequilíbrio emocional, eles podem destruir vidas. Eu comecei a perceber que minha decisão de aceitar a abertura do relacionamento havia sido feita por medo de perdê-la, e não por vontade genuína. Eu estava sacrificando minha paz e meu coração por uma ilusão de controle. O ponto de ruptura começou a se formar quando a Dalzisa voltou para casa uma noite com um brilho nos olhos que não era para mim. Senti uma mistura de raiva, tristeza e desespero. Eu queria gritar, chorar, mas sabia que qualquer reação poderia afastá-la ainda mais. Então permaneci em silêncio, observando, tentando controlar cada emoção que surgia. Cada toque dela, cada palavra, cada gesto se transformou em um lembrete doloroso do que eu havia perdido, a exclusividade do amor que pensava ter. Conforme os meses passavam, eu percebi que estava me tornando uma sombra de mim mesmo, alguém que existia apenas para sustentar a liberdade dela enquanto meu próprio coração se despedaçava. Eu ainda a amava profundamente, mas a aceitação cega do relacionamento aberto não trouxe salvação, trouxe destruição. Cada sorriso, cada carinho, cada gesto era um lembrete cruel do preço que eu estava pagando por amor. E então comecei a compreender que, às vezes, amar alguém também significa reconhecer que não podemos controlar suas escolhas, e que insistir em segurar algo que se desfaz pode nos destruir por dentro. Nos dias seguintes, percebi que minha tentativa de manter algum controle sobre a situação estava se tornando insustentável. Cada mensagem, cada ligação, cada pequeno detalhe do cotidiano de Adalzisa era uma prova constante de que eu não tinha domínio sobre nada. Eu tentava me convencer de que ainda podia fazer a diferença, de que minha presença e minha dedicação poderiam de alguma forma mantê-la próxima. Mas a verdade era dolorosa. Em cada ato dela me mostrava que o vínculo que tínhamos havia mudado, que ela não estava mais exclusivamente comigo. O amor que eu sentia parecia agora uma moeda sem valor, enquanto ela explorava sua liberdade com naturalidade. Uma tarde, após um dia longo no trabalho, encontrei a Dalzisa rindo ao telefone, algo que imediatamente despertou uma pontada de desconfiança em mim. Cada risada, cada tom de voz diferente me lembrava que havia um mundo do qual eu estava sendo excluído. Eu tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que era normal que ela se relacionasse com outras pessoas, que havíamos concordado com o relacionamento aberto. Mas por dentro, cada acordo parecia uma corrente invisível que me prendia, me lembrando que eu tinha aceitado abrir mão daquilo que mais valorizava por medo de perdê-la. Os encontros dela com outros homens começaram a se tornar mais frequentes e detalhados em sua comunicação comigo. Cada relato que a Dalzisa compartilhava, mesmo com a intenção de manter a transparência que havíamos combinado, era como um punhal na minha autoestima. Eu amava essa mulher profundamente, e ainda assim me sentia impotente, incapaz de competir com a liberdade que ela desfrutava. Cada toque dela em mim era misturado com a memória de seus gestos para outros, e eu tentava não pensar, mas a mente humana não permite que se ignore a dor de forma tão simples. Em uma noite particularmente difícil, percebi que estava me isolando de amigos e familiares. Minha vida parecia se resumir a observar a Dalzisa, analisar seus passos, tentar entender suas necessidades e desejos, enquanto os meus próprios se perdiam no caminho. Cada gesto de carinho que ela oferecia parecia condicionado, cada sorriso parecia calculado. A sensação de alienação crescia dentro de mim, e comecei a me questionar se ainda era a mesma pessoa que amava a mulher que havia escolhido me casar. O medo de perdê-la de vez me impedia de confrontá-la diretamente, mas também me impedia de me afastar e preservar minha própria sanidade. Foi nesse período que comecei a registrar cada detalhe da vida de Adalzisa. Fotos, mensagens, horários, locais. Tudo parecia necessário para manter um fio de realidade que pudesse comprovar que não estava imaginando, que não era paranoia. Cada descoberta era um choque, uma confirmação de que o amor que eu havia oferecido de forma completa e incondicional não era suficiente para ela. Eu amava Dalzisa com cada fibra do meu ser, mas estava aprendendo da forma mais dolorosa que o amor sozinho não garante fidelidade nem reciprocidade. Os encontros dela com outros homens se intensificaram, e eu percebi que estava vivendo uma vida dupla sem perceber. Durante o dia, eu me apresentava como um marido compreensivo, capaz de aceitar a liberdade dela. Durante a noite, porém, eu me afogava em sentimentos de traição e abandono emocional. A tensão era constante, uma mistura de amor, medo, raiva e desejo de controle que corroía minha alma lentamente. Eu precisava de alguma forma de lidar com isso, mas não sabia como. Cada tentativa de conversar era recebida com evasivas, sorrisos calculados e justificativas que não preenchiam o vazio que sentia. Em uma dessas noites, a Dalzisa confessou que havia se envolvido com um homem chamado Júlio. A revelação caiu sobre mim como uma avalanche, e meu coração pareceu parar por alguns segundos. O choro que senti foi silencioso, uma mistura de raiva, dor e desespero.
Eu queria gritar, quebrar tudo, mas permaneci imóvel. As palavras dela, ao mesmo tempo que tentavam justificar suas escolhas, só ampliavam o abismo entre nós. Cada explicação soava como uma desculpa, uma tentativa de manter a aparência de honestidade, enquanto na verdade a confiança que eu depositara nela se desfazia diante dos meus olhos. Percebi então que estava vivendo uma mentira autoconstruída. Aceitar o relacionamento aberto parecia a única maneira de manter a Dalzisa por perto, mas na prática, essa decisão me afastava cada vez mais da mulher que amava. Cada encontro dela com outros homens, cada sorriso compartilhado, cada gesto carinhoso para alguém que não era eu, era uma lembrança cruel de que minha tentativa de preservar o relacionamento estava me destruindo. Eu me via como um espectador da própria vida, observando o que antes era nosso se tornar algo que não podia mais controlar. O ápice da dor veio quando percebi que a Dalzisa estava usando nosso acordo como justificativa para explorar sua liberdade emocional sem limites. Não havia arrependimento, não havia culpa, apenas a certeza de que podia fazer o que quisesse. Eu amava essa mulher com intensidade, mas estava aprendendo que amor não é sinônimo de controle, nem garantia de reciprocidade. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra dela era uma lembrança dolorosa de que meu amor, por mais sincero que fosse, não podia impedir que ela tomasse decisões que me feriam profundamente. Percebi que minha luta não era apenas por Adalgisa, mas por mim mesmo. Cada momento de dor e confusão me forçava a refletir sobre meus limites, minha autoestima e meu valor. Eu precisava encontrar uma forma de sobreviver a essa situação sem perder completamente minha identidade. Aceitar o relacionamento aberto para não perder minha esposa havia se transformado em um teste constante de paciência, resistência emocional e capacidade de perdoar. Mas também começou a me ensinar sobre limites, sobre a importância de me preservar e sobre a realidade de que nem todo amor merece ser sacrificado. Nos meses seguintes, a tensão continuou crescendo. A Dalzisa seguia sua vida com liberdade, enquanto eu me tornava um observador silencioso, tentando equilibrar amor e dor, desejo e desilusão. Cada gesto dela era analisado, cada encontro registrado mentalmente. Eu precisava manter algum senso de realidade, alguma forma de proteção emocional. Era um aprendizado duro, um teste de resistência, mas aos poucos comecei a entender que minha sobrevivência dependia de aceitar que o amor que sentia não poderia controlar as escolhas dela. No fundo, eu ainda amava Dalzisa profundamente. Cada gesto carinhoso, cada sorriso, cada toque despertava em mim sentimentos que eram quase insuportáveis de suportar, porque eu sabia que não eram exclusivos. No entanto, cada experiência dolorosa me ensinava sobre limites, autocuidado e a importância de me valorizar. Aprendi que amor não significa abrir mão da própria dignidade, nem sacrificar a saúde emocional para manter alguém ao lado. A aceitação do relacionamento aberto foi uma escolha feita por medo, mas a verdadeira lição foi compreender que nem todo amor vale a pena quando não há reciprocidade. Os meses seguintes foram um verdadeiro teste de paciência e resistência emocional. Cada dia parecia trazer uma nova faceta do quanto a decisão de aceitar o relacionamento aberto havia me custado. Eu via a Dalzisa se divertir, sorrir, se conectar com outros homens, e eu permanecia em silêncio, tentando racionalizar cada gesto, cada mensagem, cada encontro. A dor de vê-la compartilhar momentos que antes seriam apenas nossos era quase insuportável. Comecei a perceber que meu amor, por mais genuíno e intenso que fosse, não tinha mais poder sobre suas escolhas. A sensação de impotência se tornou uma companhia constante, e a cada dia me via mais isolado de quem eu era antes. Era estranho como a vida podia ser cruel de forma tão silenciosa. Durante o dia, eu tentava manter a aparência de normalidade, ia ao trabalho, interagia com amigos, cumpria minhas responsabilidades como pai, mas à noite, a realidade me esmagava. Cada relato dela sobre encontros com outros homens, cada gesto carinhoso para alguém que não era eu, me lembrava de que o laço que eu acreditava ser sólido estava se desfazendo diante dos meus olhos. Eu amava Dalzisa, mas percebi que amor sozinho não é suficiente para manter alguém ao seu lado quando essa pessoa não sente mais a mesma necessidade de reciprocidade. Uma tarde, após um longo dia de trabalho, encontrei a Dalzisa rindo ao telefone. O som da voz dela, o tom despreocupado, o brilho nos olhos, tudo parecia me dizer que eu estava ficando para trás em sua vida. Cada risada, cada pausa, cada palavra era um lembrete de que meu esforço para manter o relacionamento aberto estava me custando mais do que eu podia suportar. Tentei me convencer de que isso fazia parte do acordo que havíamos estabelecido, mas a verdade é que a dor emocional era inevitável. Eu me sentia traído não apenas fisicamente, mas emocionalmente, enquanto minha mente lutava para compreender como alguém que eu amava tanto podia ser tão indiferente à minha dor. A sensação de alienação cresceu e comecei a perceber que estava vivendo uma vida de espectador.
Eu assisti a mulher que amava se conectar com outros homens, compartilhando momentos de intimidade que antes eram exclusivamente nossos. Cada gesto dela, mesmo que apenas superficial, me lembrava de que eu havia perdido o controle da relação. O que começou como uma tentativa de manter a Dalziza por perto, aceitar o relacionamento aberto para não perdê-la, havia se transformado em uma experiência dolorosa de humilhação silenciosa. Meu coração se partia a cada sorriso dela para outro, e eu sentia que meu amor estava sendo lentamente consumido pelo vazio. A primeira grande revelação que abalou minha já frágil estabilidade emocional aconteceu quando a Dalziza me contou sobre um encontro com um homem chamado Antenor. A confissão caiu sobre mim como um peso imenso. Eu tentei manter a calma, mas cada detalhe que ela compartilhou parecia perfurar minha alma. Eu a ouvia justificar, explicar suas escolhas, tentar mostrar que ainda havia amor por mim, mas cada palavra era um lembrete doloroso de que meu amor não era mais suficiente. A raiva e a dor se misturavam com a sensação de impotência, criando um turbilhão de emoções que eu nunca havia experimentado antes. Com o passar do tempo, comecei a perceber que estava me tornando uma versão distorcida de mim mesmo. Eu era o marido compreensivo e paciente de dia, mas à noite me afundava em pensamentos obsessivos sobre os encontros dela, cada mensagem, cada sorriso, cada toque. Tentava racionalizar, me convencer de que isso era amor verdadeiro, que estava fazendo a coisa certa, mas a verdade era que cada dia sem reciprocidade corroía a minha autoestima e minava minha capacidade de me sentir seguro. Eu estava preso em um ciclo de dor e aceitação, tentando manter minha dignidade enquanto a mulher que eu amava explorava sua liberdade. A situação começou a afetar minha saúde emocional e física. Perdi o sono, a fome desapareceu em alguns dias, e minha mente estava constantemente sobrecarregada com lembranças e especulações. Cada decisão que eu tomava parecia insuficiente, cada tentativa de diálogo terminava em evasivas, desculpas ou justificativas que não preenchiam o vazio dentro de mim. Comecei a perceber que o relacionamento aberto que aceitei para não perder a Dalziza estava me destruindo de dentro para fora. A única forma de sobreviver era encontrar força dentro de mim mesmo, uma força que até então eu desconhecia. Em um desses dias, percebi que precisava de provas tangíveis do que estava acontecendo. Cada relato dela parecia apenas palavras, mas minha mente exigia evidências concretas para processar a realidade. Comecei a observar horários, trajetos, ligações, mensagens. Cada detalhe era registrado mentalmente, cada comportamento analisado, como se pudesse controlar algo que já estava além do meu alcance. A dor de observar e registrar cada momento da vida de Dalziza era intensa, mas necessária para que eu pudesse entender a magnitude do que estava acontecendo. O ápice da tensão emocional chegou quando a Dalziza me contou sobre outro homem, Júlio. A revelação me deixou sem chão. Cada detalhe que ela compartilhava parecia uma facada no coração. Eu tentava não demonstrar, mas por dentro meu mundo estava desmoronando. A dor de perceber que a mulher que eu amava estava explorando sua liberdade emocional sem limites era avassaladora. Meu amor por ela permanecia, mas comecei a entender que amor não é sinônimo de controle, nem garantia de reciprocidade. O relacionamento aberto, que inicialmente parecia uma solução para manter a Dalziza ao meu lado, transformou-se em um pesadelo emocional. Cada gesto dela, cada sorriso, cada toque para outros homens me lembrava de que meu amor, por mais intenso que fosse, não podia impedir suas escolhas. Eu comecei a compreender que a sobrevivência emocional exigiria decisões difíceis, preservar minha dignidade, estabelecer limites e aceitar que nem todo amor é suficiente para manter alguém ao seu lado. O último período do relacionamento aberto foi o mais doloroso e revelador da minha vida. Cada dia se tornou um teste de resistência emocional, e eu percebia que a decisão de aceitar aquela situação não me aproximava de Dalziza, apenas me afastava de quem eu realmente era. Cada relato dela sobre encontros com Antenor, Júlio e outros homens, cada sorriso que não era para mim, cada toque que compartilhava com alguém mais, tudo isso se tornou um lembrete cruel da distância que se instalou entre nós. Eu amava Dalziza de maneira intensa, mas estava claro que o amor sozinho não podia restaurar o vínculo que havíamos perdido. Foi em uma noite de chuva intensa que percebi, de forma definitiva, que eu precisava me colocar em primeiro lugar. A Dalziza chegará sorridente em casa, como se nada tivesse acontecido, falando sobre o jantar com outro homem, suas risadas, seus momentos de liberdade. Meu coração doía, mas algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, senti que minha vida não precisava ser subordinada aos desejos dela. Eu a ouvi, não interrompi, mas meu olhar e minha postura transmitiam que algo havia mudado. Eu não podia mais viver em função do que ela escolhia para si mesma. Nos dias seguintes, comecei a redefinir minha rotina. Mantive meu trabalho, meu cuidado com nosso filho, meus compromissos diários, mas comecei a investir em mim mesmo de uma forma que há muito tempo havia negligenciado. Cada atividade,
cada momento sozinho, cada reflexão sobre meus sentimentos se tornou uma forma de reconstrução emocional. Eu percebia que a dor de ver a Dalziza se conectar com outros homens só poderia ser mitigada se eu me reconectasse com minha própria força interior. Minha dignidade e meu amor próprio precisavam ser restaurados, pois eram a única base sobre a qual eu poderia reerguer minha vida. Chegou um momento em que a Dalziza percebeu que meu comportamento havia mudado. Ela tentou conversas, justificativas, pedidos de aproximação, mas eu permaneci firme. Não por rancor, não por raiva, mas porque aprendi que não posso reconstruir algo com alguém que não deseja compartilhar o mesmo compromisso. Aceitar o relacionamento aberto me ensinou, da maneira mais dolorosa possível, que amor não é sinônimo de controle, e que mesmo que você abra espaço para o outro, nem sempre será suficiente para mantê-lo ao seu lado. Eu precisava preservar minha paz emocional e o bem-estar do nosso filho acima de tudo. O ponto culminante veio quando, em uma manhã clara, a Dalziza me procurou para conversar sobre os próximos passos de nossas vidas. Eu a escutei calmamente. Ela estava nervosa, talvez arrependida, talvez apenas buscando justificar suas escolhas. Eu não precisava de explicações, eu precisava de decisões. Com firmeza, estabeleci limites claros, e nossa vida seria reconstruída com base no respeito, na honestidade e na presença verdadeira, e não mais em ilusões ou compromissos quebrados. Ela aceitou, talvez compreendendo pela primeira vez que o espaço que eu dava não era sinal de fraqueza, mas de amor próprio. Nos meses seguintes, encontrei formas de viver minha vida plenamente. Retomei hobbies antigos, reconectei-me com amigos que havia negligenciado, me aproximei do meu filho de maneira genuína e constante. A Dalziza continuou sua vida de liberdade, e eu continuei a minha reconstrução. O amor que ainda sentia por ela não era mais doloroso, tornou-se um aprendizado, uma lição sobre limites, escolhas e a importância de se preservar emocionalmente. Aceitar o relacionamento aberto havia sido um erro que me custou caro, mas também me ensinou a valorizar a minha própria essência. Hoje, olhando para trás, vejo que a dor e a humilhação foram apenas capítulos de uma história maior de crescimento pessoal. Aprendi que amar alguém não significa abrir mão de si mesmo, e que, mesmo quando o amor é verdadeiro, ele precisa ser recíproco para que exista plenitude. José Custódio, que viveu aquele período doloroso, ainda sente o impacto emocional, mas é também um homem mais forte, consciente e determinado a viver de acordo com seus próprios princípios. A vida me ensinou que nem toda escolha feita para manter alguém ao seu lado é sábia, e que às vezes é preciso perder para se reencontrar. Se você se identificou com essa história, se já viveu algo semelhante ou quer aprender a lidar com situações emocionalmente complexas, inscreva-se no canal para mais confissões reais que vão tocar seu coração e trazer reflexões profundas sobre amor, traição e superação. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e saiba que mesmo nas experiências mais dolorosas é possível encontrar força, dignidade e um caminho para recomeçar.